Podem sentar em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Amém. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Convido a igreja para abrir suas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Amém. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2. Louvado seja Deus. A partir do verso 12, irmãos. Apocalipse capítulo 2. A partir do verso 12. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Acharam, amados? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Oremos, igreja. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 12, irmãos, hoje completamos 3 semanas que estamos meditando nas cartas de Jesus, escritas pelo apóstolo João. Obviamente foi João que escreveu o Apocalipse, recebendo ali a revelação do próprio Jesus. Nós estamos meditando nessas cartas às igrejas da Ásia. Hoje estamos ouvindo, meditando, aprendendo sobre a igreja de Pérgamo. Amém. Amém, queridos? No capítulo 1 de Apocalipse, o apóstolo João, já idoso, com mais de 90 anos, ele disse que estava na ilha de Patmos. Ele estava ali como prisioneiro, um exilado pelo Império Romano, e ele ouve uma voz muito grave, uma voz muito possante, muito potente, e era a voz do Senhor Jesus que falou por trás dele. Amém. E quando ele se vira para ouvir quem falava com ele, ele disse que viu um homem que o seu rosto era como, vou parafrasear, tá, irmãos? O seu rosto era como o sol do meio-dia. Seus cabelos eram brancos. E ele faz uma descrição do Senhor Jesus, porque essa descrição é muito poderosa, porque é o Jesus que nós vimos lá no Evangelho de Lucas, no Monte da Transfiguração. É o Jesus transfigurado, é o Jesus como ele realmente é, demonstrando completamente a sua glória. Aleluia. Esse Jesus, o Jesus ressuscitado, o Jesus rei, ele aparece a João e diz: João, eu quero transmitir uma mensagem às igrejas da Ásia. Escreve tudo que você vai ouvir, tudo que você vai ver. Escreve tudo e transmite às igrejas, né? Glória a Deus. E aqui eu quero também deixar claro uma coisa, irmãos. Algumas pessoas dizem: mas se Jesus estava pregando, ou melhor, transmitindo uma mensagem
para as igrejas da Ásia, daquela época, as 7 igrejas, como isso pode ser transmitido para a nossa vida, já que é uma mensagem para aquelas igrejas daquela época. Muito simples, irmãos. Porque o livro de Apocalipse, quando Jesus estava falando com João, ele disse: escreve estas coisas, porque algumas hão de acontecer. Amém. Amém. As coisas que já estão acontecendo e coisas que hão de acontecer. Amém? Então a mensagem do livro de Apocalipse, Apocalipse significa revelação, é uma mensagem para nós também. Nós só precisamos compreender que existe uma mensagem para a igreja hoje, uma mensagem para a igreja de Pérgamo, e como nós podemos extrair desta mensagem para aplicar em nossa vida. Amém. Amém, queridos? No verso 12, o Senhor Jesus falando a João, ele diz: escreve isto ao anjo da igreja. Nós sabemos que anjo aqui não pode ser um anjo, um ser divino, angelical, ok? Mas anjo aqui, a palavra anjo vem do grego, que significa mensageiro. Amém. Então, Jesus está falando aquele que é o mensageiro da igreja. No caso de Pérgamo, obviamente o seu pastor, aquele que era o detentor da mensagem, aquele que trazia ou transmitia a mensagem para a igreja. Amém. O propósito de Jesus é que essas cartas chegassem às mãos dos pastores para que eles transmitissem à igreja. Glória a Deus. E aí Jesus faz uma descrição dele próprio, que muita gente perde o sentido disso aqui. Quando Jesus diz assim: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Muita gente pensa que aqui Jesus está falando que essa espada afiada é a palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6 que a palavra é como a espada. Mas essa espada, irmãos, nada tem a ver com a espada que é a palavra. Essa espada aqui, que sai da boca do Senhor Jesus, é a sua própria palavra, que tem o poder de trazer juízo sobre quem a ouve. Amém. Amém. Nós pensamos, irmãos, que Jesus ele só tem um aspecto, que é aquele que nós vemos no Evangelho. Que Jesus é somente aquele que prega salvação, amor. Mas quando Jesus voltar, isso está escrito no livro de Apocalipse em várias passagens, ele não vai voltar apenas com o propósito de arrebatar a sua igreja, de levar a sua igreja para a sua presença, mas ele virá com a palavra da sua boca para pelejar contra as nações do mundo. Ele vem para ferir com a palavra da sua boca as nações do mundo. Ou seja, Jesus vai voltar um dia, queridos. Alguém pode dizer amém? Amém. Mas ele não voltará de qualquer forma. Ele volta como juiz das nações. Amém. Ele vem com juízo. E ele vai ferir as nações que se renderam à idolatria que nós vemos hoje aí, né? E a respeito da igreja de Pérgamo, ok? Nós precisamos conhecer um pouco sobre essa cidade. Assim como as outras igrejas descritas no livro de Apocalipse, Pérgamo também é uma igreja que teve o seu início numa cidade que era um grande centro da época. O que significa isso? Que vinha gente, irmãos, de todo o Império Romano, vinha gente de outros países, vinha gente de outras cidades, e iam até essas cidades, certo? Como Éfeso, como Esmirna, como Pérgamo. Essas cidades eram centros comerciais, religiosos, etc. As pessoas saíam de lugares distantes. Para você ter uma ideia, a cidade de Pérgamo tinha visita de todas as partes do mundo. Então, quando essas igrejas foram instaladas nessas cidades, o propósito do Senhor era que o seu evangelho fosse espalhado a partir dali. Amém. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Então, durante muitos séculos, a cidade de Pérgamo foi a mais importante cidade da Ásia Menor. E quando chegou o período do Império Romano,
ela se tornou a capital da província romana na Ásia. Por que é importante saber disso? Você tem que entender que era uma cidade importante, querido. Meu querido irmão, minha querida irmã, se fosse no Brasil, se Jesus fosse escrever uma carta à igreja brasileira com o propósito de espalhar o seu evangelho por todo esse país, ele escreveria a São Paulo. Porque o desejo dele é espalhar a sua notícia, Amém. as boas novas. Essas igrejas foram abertas pelo Senhor, pelos seus santos apóstolos, em lugares estratégicos. Amém. Amém. Aleluia. Segunda informação importante que nós temos sobre essa cidade, que ela era um grande centro cultural. Ela era mais importante que Éfeso e Esmirna, irmãos. Em Pérgamo ficava a segunda maior biblioteca do mundo. Amém. Glória a Deus. O rei Eumenes, que era rei de Pérgamo, ele tinha um propósito no coração. Ele queria que em Pérgamo tivesse a maior e mais importante biblioteca do mundo. E ele lutou anos por isso. Ele importava papiro do Egito, porque o papiro ele é feito de uma planta. Então ele importava o papiro do Egito para fazer lá os rolos de papiro para escrever livros e aumentar a quantidade de livros na biblioteca dele. Ok? Amém. E aí quando o rei do Egito, eu estou resumindo a história, quando o rei do Egito percebe que ele quer ser mais importante, que ele quer ter a biblioteca mais importante do mundo, a maior e mais importante, aí corta a importação do papiro. E o que o rei Eumenes faz, o rei de Pérgamo? Ele diz, então vamos escrever agora no couro. Vamos pegar o couro, vamos matar o animal, tirar o couro e nós vamos escrever o livro no couro do animal. Vamos tratar esse couro e vamos escrever livros. E eles continuam fazendo com essa fórmula muitos e muitos livros. E como se chama o rolo que vem do couro? Vem daí a palavra pergaminho. Então pergaminho vem da cidade de Pérgamo, foi original de lá, ok? Amém. Também, irmãos, é importante saber que aquela cidade era um grande centro de paganismo religioso, por 3 motivos. Entenda, quando falamos de paganismo religioso, nós estamos falando de pessoas que não conheciam Deus. Não era como judeus. Tinha judeu lá? Tinha. Mas a grande cultura da época, o que era comum na sociedade de Pérgamo, era o paganismo religioso. Eles não conheciam o Deus de Israel. Amém, irmãos? Amém. Naquela cidade havia um majestoso e grandioso templo dedicado a Zeus, o maioral dos deuses gregos, greco-romano, porque depois foi adotado por Roma. Esse é o primeiro ponto. Segundo, era um lugar no mundo de maior devoção ao deus Asclépio, que é o deus da cura. Quantos já viram no jaleco do médico, que lá no jaleco tem um símbolo assim, geralmente no bolso, tem um símbolo de uma serpente? Amém. Aquela serpente representa o deus Asclépio, o deus da cura, o deus grego da cura. E até hoje é usado esse símbolo, né? Aquela cidade, a cidade de Pérgamo, era uma cidade que cultuava esse Deus da cura. E não somente cultuava, mas lá foram instaladas faculdades de cura, escolas de medicina. E vinha gente aprender medicina do mundo todo. E vinha gente também para ser curado de suas doenças do mundo todo. Você pode entender, visualizar que era uma cidade altamente idólatra. E que essa idolatria se espalhava mundo afora. Era uma cidade que importava deuses falsos. E não acaba por aí. A cidade de Pérgamo, essa é a terceira observação dentro da questão religiosa da cidade. A cidade de Pérgamo foi a primeira cidade do Império Romano a construir um templo a um imperador.
uma vez por ano, pelo menos, todo cidadão romano, ou pessoas de outras nacionalidades que estavam debaixo do poderio romano, outros países, pelo menos uma vez por ano, tinham que adorar o imperador. Tinham que prestar culto ao imperador. E quem não fizesse isso estava contra a lei romana. Por isso que os cristãos eram mortos nas arenas, no Coliseu romano, porque eles não dobravam os seus joelhos para prestar culto ao imperador. Amém, juízes? Amém. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 12. Amém, irmãos? Amém. Ao anjo da igreja escreve, verso 13, irmãos. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Eu não sei você, mas quando eu li pela primeira vez o livro do Apocalipse, quando eu cheguei em alguns trechos, eu parei a leitura e fui meditar, tentando entender o que estava escrito. E uma das coisas que me chamaram a atenção naquela primeiríssima vez e me chama até hoje é quando eu leio esse versículo. Porque Jesus está dizendo que a cidade de Pérgamo era o trono de Satanás. E ali tinha uma igreja cristã, uma igreja do Deus vivo. Nós precisamos entender por que Jesus disse isso. Jesus diz que a igreja de Pérgamo vivia num lugar onde o diabo tinha autoridade, irmãos. O trono de Satanás, o que significa? O trono significa lugar de governo. O que Jesus está dizendo é que, olha, igreja de Pérgamo, vocês moram numa cidade que é governada por Satanás. Aí você fica pensando, mas peraí, Jesus não é soberano, não é poderoso? Sim, ele é, irmãos. Mas esse mundo está entregue ao pecado, à destruição, ao diabo. Vocês estão aqui? Trono de Satanás. O que significa isso? Significa, irmãos, um lugar onde o diabo não está mais apenas influenciando as mentes das pessoas. Significa que ele já estabeleceu ali o seu sistema. É um lugar onde o diabo já estabeleceu o seu querer na mente das pessoas. Ele não está mais lançando setas. Ele já lançou lá atrás e ele conseguiu o seu objetivo. Isso é um lugar governado por Satanás. E como funciona esse sistema? Meu irmão, eu quero dizer para você que o diabo não é homem. Ele é extremamente paciente. E quando ele tem um plano, e ele organiza, orquestra esse plano, geralmente, porque esse mundo está curvado a ele, geralmente ele alcança os seus objetivos. Verdade. Então vamos entender. O trono de Satanás, estabelecido em Pérgamo, significa governo. Mas onde esse governo está estabelecido? No sistema, na sociedade, na mentalidade do povo. Para que você entenda o que eu estou te falando, deixa eu te perguntar. Hoje o nosso país é conhecido como um país honesto ou corrupto, igreja? Corrupto. Quantas vezes você disse que o problema do Brasil estava em Brasília? Você pode meditar nisso agora, você pode lembrar? O problema do Brasil está em Brasília. Eu pergunto, será? Será que o problema do Brasil são os políticos de Brasília que estão operando lá em Brasília? Ou o problema do Brasil é o brasileiro? Será que a desonestidade está apenas nos políticos ou está no povo? Estão comigo? Vamos lá, irmãos. Vocês já ouviram falar do jeitinho brasileiro? Quem já ouviu falar? Diga amém. Amém. Vou dar 3 exemplos aqui. Tem gente que diz assim, vamos fazer esse negócio desse jeito, porque assim a gente não paga os impostos. Vamos abrir uma loja, mas não vamos chamar o contador para abrir empresa. Vamos ficar aqui. Se der certo, quem sabe um dia
dia, vamos abrir uma empresa, vamos contratar pessoas, mas não vamos assinar carteira de ninguém, vamos fazer tudo com um jeitinho. Por quê? Porque o propósito é não pagar imposto, ok? É o jeitinho brasileiro. Outro exemplo que nós vemos muito no Brasil. Cadê os crentes? Estão por aí? Não vamos casar não. Não vamos casar mais não, porque se a gente casar, a gente vai ter que pagar o cartório. Pagar o cartório para quê? A gente pode economizar esse dinheiro. Casar custa caro. Outro jeitinho brasileiro. O carro está cheio de multa. Você fez a multa para todo lado. Você fez multa com o sinal vermelho, multa de alta velocidade. E aí você vai lá no Detran, ou até pela internet, eu acho que dá para fazer isso. E aí o que você faz? Você entra em juízo, você entra contra aquelas músicas, uma ação contra, música não, multas. Você entra numa ação contra aquelas multas. E aí elas saem do sistema por um tempo. E aí o cara vai e vende o carro. Porque o próximo trouxa que vai comprar o carro, quando consulta, vê que o carro não tem multa. Mas aí depois de 3 meses a multa volta. Uma pessoa chegou para mim uma vez, rapaz, eu comprei um carro e veio 5 mil reais de multa. E eu disse, quanto vai o carro? Ele disse 6. Cadê os crentes? Ele procurou o ex-dono, o ex disse assim, rapaz, não tem dinheiro para pagar não. O problema agora é seu, o pepino é seu, o jeitinho brasileiro. O problema não está em Brasília. O problema está na mente do brasileiro. Quantas vezes você só nega imposto, irmão? Quantas vezes você ainda mente para tirar vantagem? Eu quero dizer para você que é isso que é o trono de Satanás. É o sistema de Satanás governando as mentes. Ele não precisa mandar a pessoa mentir, ela mente. Verdade. Ele não precisa trabalhar na mente da pessoa para ela cometer o crime, ela comete. Verdade. E o diabo fica onde? Sentado no trono. Por isso que Pérgamo era a cidade que o diabo já tinha um trono. Ele não precisava andar no meio do povo, ele já tinha um trono. Verdade. Assim também é o nosso país, infelizmente. Para refrescar a memória, ainda falando sobre o que é o trono de Satanás, para refrescar a memória, eu quero lembrar a você como era o Brasil de 20, 30 anos atrás. Como era o Brasil antigamente, aí, 30 anos atrás? Era um país extremamente idólatra. Eu me lembro de estar na igreja evangélica, fazendo culto, e passar a procissão na porta da igreja com um carro de som ligado. Não queria saber se a gente estava fazendo culto, não. Passava ali para mostrar a multidão que estava seguindo. O padre passava lá e fazia a gente parar o culto e esperar a procissão passar, porque era uma disputa. Quantos lembram de Juazeiro do Norte? Quantos lembram? Lembra de Juazeiro do Norte? Amém. Eu nunca fui em Juazeiro do Norte, mas a gente vê, né? Reportagens, tem vídeos, tem foto. Juazeiro do Norte é um dos lugares de peregrinação no Brasil, onde as pessoas vão para pagar promessa, fazer promessa, promessa de cura, pedido de saúde, pedidos de todos os tipos. Lá tem a estátua Padre Cícero enorme, e as pessoas vão ali e fazem suas orações. O que é isso, irmãos? Lembre-se, na cidade de Pérgamo havia o mesmo tipo de idolatria. Mas essa idolatria é também o sistema do diabo instalado na mente das pessoas. Verdade. Por quê? O que o diabo faz com a idolatria? Ele faz as pessoas acreditarem num Deus que não existe. Num Deus falso que não pode ouvir suas orações. Ele faz as pessoas, de forma enganosa, acreditarem nisso até a morte. Sendo assim, elas não dão glória ao Deus Santo da Igreja de Israel. Verdade. Estão comigo, irmãos? Amém. Eu me lembro, irmãos, que há 20, 30 anos atrás, eu já era crente. Eu sou crente desde 1992. Naquela época, irmãos, quando a gente saía na rua com Bíblia, as pessoas olhavam para nós com cara feia. Eu me lembro no domingo, andando com a Bíblia de estudo desse tamanho. E quando você passava, as pessoas ficavam cochichando. Ó, você percebia, porque eles faziam para você ver. Eu me lembro dos meus pastores. Eu me lembro de um pastor, foi um dos meus primeiros pastores, que ele disse que, numa determinada ocasião,
se não me falha a memória, em 1973, ele estava pregando num culto na rua. Ele disse que quando estava ministrando a palavra de Deus, começou a sentir algo batendo na roupa dele. A população daquela cidade começou a jogar ovos nele e também tomate podre nele, porque ele estava ali pregando a palavra. Onde eu quero chegar com isso? O lugar, meu irmão, a cidade ou o país em que o diabo já estabeleceu o seu trono, o problema desse lugar não são os altares. Lá em Pérgamo tinha um altar gigantesco, um templo dedicado a Zeus. No Brasil nós temos vários altares dedicados a outros deuses. Mas o problema não é o altar físico. O problema está na mente das pessoas, na mentalidade errada que o diabo já instalou na mente das pessoas. Era esse o problema de Pérgamo. E é esse o diagnóstico do Senhor Jesus quando ele diz: vocês, igreja de Pérgamo, estão vivendo onde é o trono de Satanás. Na verdade, irmãos, Jesus está reconhecendo que aquela igreja era uma igreja heróica. Uma igreja muito firme. Porque não é brincadeira, irmão, você viver e ser fiel como crente, ser fiel a Jesus naquela época. É fácil ser crente hoje. É fácil ser crente hoje. Com o máximo de perseguição que nós sofremos hoje, alguém diz assim: como deixa isso? Nem sei como eu. É essa perseguição. Os crentes de Pérgamo, eles viviam rodeados de idolatria e ainda tinha o Império Romano batendo nas portas, dizendo: se você não adorar o imperador, você vai para a fogueira hoje. Ou então você vai para a boca do leão. Nega Jesus ou morre. Vocês estão aqui, irmãos? Mas Jesus disse: vocês, igreja de Pérgamo, conservaram o meu nome. Vocês não negaram o meu nome. Glória. Tem gente que aí nessa cidade adora Zeus, tem gente que adora Atenas, tem gente que adora Asclépio, mas vocês só adoram o nome do Senhor de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, que morreu na cruz por vocês. Vocês só adoram o meu nome. Amém. Glória a Deus. Aquela igreja estava rodeada de paganismo e idolatria, mas não cedia. O nosso rei é Jesus. E Jesus disse: vocês não negaram também a minha fé. Não negar a fé significa vocês não abriram mão da verdade. A verdade é o Evangelho. A verdade são as boas novas. Vocês não abriram a mão disso. Mesmo ouvindo tudo que vocês ouvem, vocês não se deixaram enganar por isso. Aleluia. Louvado seja Deus. E Jesus fala de um personagem. Um personagem chamado Antipas. Estão comigo, irmãos? Amém. Jesus diz assim: Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Jesus está dizendo: rapaz, olha, igreja de Pérgamo, mesmo sofrendo tamanha perseguição, ao ponto de ter um membro importante da igreja morto, como foi Antipas, vocês ainda permaneceram fiéis. E aí ele fala de novo, ele fala: vivendo aí, onde é o trono de Satanás. Irmão, era difícil ser crente em Pérgamo, viu, irmão? Era difícil, irmão, ser fiel a Deus naquele lugar. Antipas, quero contar brevemente a história dele para vocês. Alguns estudiosos acreditam que ele tinha sido um dos líderes da igreja, um dos pastores. Sabemos que Jesus diz aqui que ele foi morto, mas Tertuliano, que foi um teólogo, um dos pais da igreja, ele conta a história de Antipas. Ele diz que Antipas foi colocado dentro de um boi de bronze e foi aquecido no fogo até esse boi ficar vermelho. Ou seja, Antipas morreu queimado dentro desse boi. Ele foi assado dentro do boi de bronze. E Jesus relembra desse homem dizendo: Antipas foi a minha fiel testemunha. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que muitos crentes daquela época serviram mais a Deus na sua morte do que na sua vida? Verdade. Muitos deram maior testemunho
em suas mortes do que em suas vidas inteiras. E são esses que são vistos como os heróis aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Aqueles que são chamados de testemunhas fiéis. Glória a Deus, aleluia. Na cidade de Pérgamo, irmãos, haviam crentes fiéis, mas alguns já estavam se rendendo às práticas das idolatrias da época. Perceba que quando Jesus está falando com a igreja de Pérgamo, ele fala: vocês permaneceram fiéis, mesmo vivendo no meio do trono aí de Satanás, que é essa cidade. Vocês não negaram o meu nome, não negaram a minha fé. Aí quando chega no verso 14, ele diz: tenho todavia, ou porém, contra ti, que no meio de vocês tem alguns sustentando a doutrina de Balaão. E no verso 15 ele fala da doutrina dos nicolaítas. Ou seja, dentro da igreja de Pérgamo estava surgindo um grupo de pessoas pregando a doutrina falsa, pregando um falso evangelho. E Jesus chama de doutrina de Balaão. Amém. Glória a Deus. E eu quero dizer para você, antes de falar o que é a doutrina de Balaão, que o que estava acontecendo na igreja de Pérgamo, preparando o seu entendimento, eu quero dizer para você que não é diferente do que acontece na igreja do Brasil hoje. Você sabia que a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas, ela está mais evidente do que nunca hoje na igreja do Brasil? Verdade. Posso explicar? Eu acho que tem gente que não vai gostar, mas mesmo assim eu tenho que falar. Eu não posso negar o Evangelho de Cristo. Muito bem. Amém. Por acaso alguma vez na sua vida, não responda, apenas medite. Alguma vez na sua vida você saiu de casa, você que é crente há mais tempo. Você saiu de casa pensando assim: hoje eu vou para o culto ouvir Deus falar. Porque tem um profeta lá naquela igreja. Tem uma boca de Deus lá naquela igreja. Eu vou até sair da minha igreja, hoje é domingo, mas não vou na minha igreja não, vou naquela outra. Porque lá tem um profeta que é chamado de Foguinho de Jeová. Lá tem um profeta e na minha igreja a coisa não está boa. Então eu vou lá para ouvir Deus falar. Eu quero perguntar para você, onde é que tem isso na Bíblia? Aí você vai dizer: não, mas os reis de Israel consultavam os profetas. Os reis de Israel consultavam os profetas porque eles não tinham o Espírito Santo. Verdade. Quando o Espírito Santo veio, disse Jesus, ele vos ensinará todas as coisas. Aí você diz: é, pastor, eu já fui procurar profeta em alguns lugares. Pois é. Qual é a diferença de consultar profeta para consultar o tarô? Para consultar a cigana? Eu me lembro, anos 80, eu ainda era criança. Eu me lembro que os ciganos vinham e faziam o rancho, acho que era assim que chamava, o acampamento deles. Era muito comum, a gente tinha isso aqui, Natal, Seramirim, Macaíba, eles vinham e se instalavam. E eles saíam por toda a cidade oferecendo: você quer uma consulta? Você quer uma leiturazinha? Eles saíam perguntando se você queria que lesse a história da sua vida na palma da mão. E muita gente acreditava, irmãos. Muitas dessas pessoas que acreditavam em feitiçaria, que acreditavam em crendices, que acreditavam em cartomantes, que acreditavam em macumba, muitas dessas pessoas vieram para dentro das igrejas evangélicas. E o que elas trazem como bagagem? O que a gente chama na teologia de sincretismo, que é a mistura das religiões. Eu amo Jesus, mas eu gosto do profeta. Eu amo Jesus, mas eu não leio a Bíblia, porque não tem tempo de ler a Bíblia. Então, profeta, fala para mim o que eu devo fazer. Jesus se revela na sua palavra. Amém. E ele tem compromisso com a sua palavra. Quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia. Não leia, pastor, não leia a Bíblia, se arrependa. Amém. Glória a Deus. Não quero me arrepender. A porta do inferno está aberta para você. Acabou. Hoje, muitas igrejas chamadas evangélicas no Brasil têm a idolatria instalada nela. Por isso que a igreja brasileira é igual à igreja de Pérgamo. Como assim, pastor? Você passa na porta das igrejas, hoje tem placa, e na placa tem a foto do pastor.
Por quê? Porque o ser humano é idólatra. Verdade. Ah, você é da igreja do pastor fulano? Aquele pastor é ungido. Olha para mim, idólatra. O que é idolatria? É colocar seres humanos ou objetos no lugar que pertence somente a Deus. Deus não divide a sua glória com ser humano, nem com objeto, nem com seres inanimados, nem do céu, nem da terra. Deus não divide a sua glória. O lugar de Deus é exclusivamente de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aí, tem igrejas não, seitas evangélicas no Brasil, que são famosas porque tem um personagem central, um personagem principal, que aparece na TV, que aparece no rádio, que aparece a foto dele nas portas das igrejas. Que isso, gente? O nome disso é idolatria. Sai disso, povo meu, diz o Senhor. Sai disso. A igreja é o corpo de Cristo. Aleluia. O único que tem glória, o único que tem a primazia é o próprio Jesus Cristo. Amém. Só a Ele glória, só a Ele louvor. Aleluia. Outra coisa que acontece muito e que eu chamo isso de idolatria nas igrejas de hoje, são igrejas que ficam oferecendo para os seus membros cultos. Agora a moda é pintar a igreja de preto, colocar jogo de luz e tocar bem alto, colocar o louvor bem alto, uma banda tocando aqui a todo fogo, a toda força, louvores agitados e muita dança na igreja. Pirotecnia. Teve uma igreja na cidade, no país, né, em Singapura, teve uma igreja que durante o louvor 5 personagens, parecidos com os Power Rangers. É verdade, pode olhar no YouTube, eles estavam vestidos como os Power Rangers, tipo os Power Rangers, com roupas coloridas de neon. E eles desciam em cabos de aço e ficaram dançando em cima do púlpito, aqui em cima. A igreja é enorme. E eles ficaram dançando no ar, fazendo acrobacias enquanto se tocava para Jesus. Meu irmão, isso é idolatria. Deus não está nisso. Isso é idolatria, irmãos. Jesus disse: eu tenho contra ti que aí no meio de vocês tem algumas pessoas que estão sustentando a doutrina de Balaão. Eu vou explicar o que é essa doutrina de Balaão. Já estamos chegando ao final. Amém. Escute bem. O diabo tem duas estratégias. O diabo só faz isso, irmão. Ele só tem duas estratégias. Uma, ele vem contra você. Ele vem contra a igreja. De frente. Ele traz perseguição, ele traz mortes. O diabo, nos últimos 2000 anos, ele vem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, muito através de perseguição. Verdade. E quanto mais o diabo perseguiu a igreja, quanto mais ele matou crente, mais a igreja cresceu. Glória a Deus, irmão. Glória. Glória a Deus. Quando o sangue de um crente era derramado no chão, 100 crentes surgiam no lugar dele. Glória a Deus. Porque era testemunho de salvação para outros. Verdade. Amém? Amém. Aí o diabo percebeu isso. Aí ele disse assim: eu vou voltar para a estratégia do começo, lá do Jardim do Éden. Eu não vou mais atacar de frente, eu agora vou seduzir. O que aconteceu com a igreja de Pérgamo? Que era uma igreja fiel, que não negava o nome, e depois que não negava a fé. O que aconteceu? Eles foram seduzidos. Eles não caíram na tentação do diabo quando veio a perseguição e a morte de Antipas. Mas eles caíram no engano de Satanás quando veio a sedução. Meu irmão, você que está aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, o diabo, ele é muito mais perigoso quando ele quer seduzir você. Quando o diabo vem para destruir sua vida, ele vem com a sedução. Sabe o que é a sedução? Sedução é uma estratégia do diabo que vem sempre de forma sorrateira, maquiada. Ele não vem... olha, na época da igreja medieval, as pessoas pensavam que o diabo era um ser com 2 chifres, rabinho de vermelho com tudo, rabinho de dragão, né? E aquele, como é que chama? O tridente do diabo. Pronto. E tinha o tridente.
As pessoas pensavam que o diabo era aquela imagem. Eu não sei se o diabo tem essa imagem. O que eu sei, irmão, é que o diabo não quer ter aquela imagem. Verdade. Ele quer andar disfarçado. Cadê os homens da igreja? Amém. A imagem do diabo, o homem da igreja, é uma mulher sedutora, de short curto, bem maquiada, bonita, produzida. Cadê as irmãs da igreja? A imagem do diabo, irmãs, é um homem bonito que te trata como se você fosse uma rainha. Mas só tem um problema, ele só não tem Jesus. Ele diz, eu só não sou crente, mas eu vou te tratar como uma princesa. E você, uau! Sedução. Eu estou explicando que foi isso que aconteceu com a igreja de Pérgamo. O problema da igreja de Pérgamo não era a doutrina, eles conheciam a doutrina, eles conheciam a Bíblia. O problema da igreja de Pérgamo, que levou muitos ao engano, foi ceder à sedução de Satanás. Verdade. Glória a Deus. Estão comigo, irmãos? Amém. O que é a doutrina de Balaão? Balaão é um personagem do Velho Testamento, um profeta. Alguns dizem profeta falso, outros profeta verdadeiro, porque ele era profeta de Deus, apesar de ser de outra nação, que não era Israel. Um rei chamado Balaque contrata Balaão. Ele diz, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar muito dinheiro, muito tesouro, para você vir aqui onde está a nação de Israel, levantar suas mãos e amaldiçoar essa nação, porque essa nação de Israel aí saiu lá do Egito e vem destruindo tudo, de lá para cá, vem derrotando um monte de país e agora chegou aqui, a terra dos Moabitas, onde ele era rei. E aí ele ficou com medo, e ele contrata Balaão como profeta para amaldiçoar o povo de Deus. Sabe o que aconteceu? Ele foi para o alto do monte, quando chega lá, Balaão, profeta, levanta a mão e diz, agora eu vou amaldiçoar. Em 3, 2, aí quando ele abria a boca, ele dizia, esse é o povo bendito do Senhor, esse é o povo abençoado, onde esse povo colocar a planta dos pés vai prosperar. O que está acontecendo aqui? Toda vez que Balaão ia amaldiçoar o povo de Deus, Deus falava na boca dele palavras de bênção. Aí Balaão entendeu e disse para o rei Balaque, Balaque, eu não consigo amaldiçoar esse povo, porque esse povo já foi abençoado por Deus. A igreja é o povo de Deus abençoado hoje. Você pode dizer amém? Amém. Só que Jesus disse que Balaão ensinou o povo de Deus a pecar, a se curvar e prestar culto aos ídolos, comendo as comidas sacrificadas a ídolos e se entregando à prostituição. Jesus disse. E o que aconteceu? Quando Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, aí Balaão chegou no rei Balaque e disse assim, mas tem um jeito. Tem um jeito de você amaldiçoar esse povo. Coloca mulheres sedutoras no meio deles. Porque os homens de Israel vão começar a se deitar com essas mulheres. E eles vão se prostituir. Eles vão pecar. E quando eles pecarem, Deus vai sair do meio deles. E o que foi que aconteceu, irmãos? A Bíblia diz que o povo realmente se prostituiu, pecaram, e Deus teve que matar um monte de gente para poder voltar a ser o Deus daquele povo. Estão me entendendo, irmãos? Amém. O que Jesus está dizendo aqui é que na igreja de Pérgamo, algumas pessoas estavam sendo como Balaão. Estavam cedendo à doutrina de Balaão, a doutrina do engano. Verdade. E que tipo de doutrina é essa? É uma doutrina que de alguma forma ensinava o povo de Deus a pecar. Olha para mim, igreja. Uma igreja de Cristo só é forte, só é firme e só fica de pé se for em santidade. Aleluia. Se você viver em pecado, Glória a Deus. Deus afasta de você a graça dele, a presença dele. Não adianta viver em pecado. Então é por isso que o diabo vem seduzindo a igreja. A forma do diabo destruir a igreja hoje, sabe qual é, irmãos? A sedução máxima do diabo, sabe qual é? Trazer o mundo para dentro da igreja. Verdade. Essa é a estratégia do diabo. Se o diabo conseguir colocar o mundo no seu coraçãozinho, o que é colocar o mundo no seu coração? Fazer você amar aquilo que Deus odeia. Verdade.
Deus disse: sai daí. Verdade. Glória a Deus. É você colocar os seus olhos onde Deus disse: nunca, jamais põe os olhos aí, meu irmão, meu filho, minha filha. Aleluia. É você se prostituir com os olhos, se prostituir com roupas indecentes. É você, homem, se prostituir desejando mulher alheia com o seu coração. É o mundo entrando no seu coração, essa estratégia do diabo para fazer você pecar. Porque se você pecar, Deus se afasta de você. Verdade. A estratégia era essa, a doutrina era essa. Estavam ensinando alguma coisa na igreja que estava trazendo pecado para a igreja. Verdade. Cadê os crentes? Glória a Deus. Amém. Ele fala também sobre a doutrina dos nicolaítas. Nós não sabemos exatamente que doutrina era essa, que heresia era essa, que Jesus fala aqui. Mas nós sabemos que quando Jesus falou com a igreja de Éfeso, ele disse: igreja de Éfeso, vocês têm algo a favor de vocês. Mesmo vocês tendo abandonado o primeiro amor, tem algo a favor de vocês. Vocês não aceitam aí na igreja de vocês a doutrina dos nicolaítas, porque essa doutrina eu odeio. Amém. Amém. Só que a igreja de Pérgamo havia o quê? Aceitado. Estavam ensinando essa idolatria. Cadê os crentes? Amém. Amém. Glória a Deus. No verso 16, Jesus diz algo interessante. Ele diz assim: portanto, o quê? Arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O que Jesus está dizendo aqui, sabe o que é, irmãos? Igreja de Pérgamo, se arrependa de trazer o mundo para dentro da igreja. Igreja de Pérgamo, se arrependa de trazer mentira para dentro da igreja. Verdade. Se arrependa do seu pecado, de estar ensinando o povo aqui a errar. Verdade. Existe uma doutrina falsa que está no meio da igreja hoje, que é igual a essa. E a doutrina se chama graça. Existe a graça da Bíblia, existe a falsa graça que está sendo ensinada nas igrejas hoje. Que é uma graça que todo mundo que prega ela ensina assim. Não, se você é crente, você tem que parar de ser careta. Você tem que andar com roupas legais. Você tem que ser uma pessoa legal. Você tem que ser uma pessoa que vá a lugares legais, lugares bonitos. Não importa se tem gente do mundo lá não. Não importa se tem gente de fio dental. Não importa se tem promiscuidade, se tem gente bebendo, se tem uma musiquinha tocando lá de fundo. Não importa. Você é crente. Deus fez um mundo para você também. Vai lá, curte a vida. De vez em quando você fala para alguém da graça de Deus e vai dar tudo certo. Isso é mentira, irmãos. Verdade. Por que Deus dizia para a nação de Israel não se misturar com outras nações? Quando o crente está em contato com pessoas do mundo, não é para comungar com elas. É para pregar o Evangelho. Porque está escrito no Salmo 1: não se assente na roda dos escarnecedores, não comunga com eles. Cadê os crentes? E o que Jesus disse para aqueles que fazem isso? Lá na igreja de Pérgamo, que estavam vivendo dessa forma: venham sem demora e vou pelejar. Irmão, coisa ruim é ter Jesus contra você. Coisa boa, maravilhosa, gloriosa é ter Jesus ao nosso favor. Mas ter Ele contra você. Pastor, como assim ter Jesus contra mim? Se você prega doutrina falsa, e se você permite doutrina falsa, Ele virá contra você, porque Ele não aceita. É verdade. A falsa doutrina, ou Jesus vem e arranca o povo dele da falsa doutrina, ou arranca a falsa doutrina do meio do seu povo, mas Ele não permite. É verdade. Vocês estão comigo, irmãos? Ele é Senhor. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. E no verso 17 ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. E ele promete dar ao vencedor o maná escondido, uma pedrinha branca escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que a recebe. Amém. Eu quero trazer, finalizando, 4 observações sobre o que ouvimos até agora. Primeiro, quero aconselhar a igreja: não ceda à idolatria. Verdade. Você pode dizer isso comigo? Diga: eu não posso ceder à idolatria. Eu não posso ceder. Pastor, como assim?
O trono de Satanás, na igreja de Pérgamo, na cidade de Pérgamo, era o sistema mundano que existia naquela igreja. Olha para mim, irmão. Se você quer ser fiel ao Senhor, você precisa aprender a examinar tudo que o mundo oferece. Amém. E você precisa aprender a não fazer tudo que o mundo te oferece. É verdade. Crente fiel não cede à idolatria do mundo. Glória a Deus. Por exemplo, o mundo hoje está curvado à idolatria da vaidade. Tudo é vaidade. O Instagram, meu irmão, o Facebook virou um grande campo de idolatria. Idolatria à vaidade, à ostentação, ao corpo, ao dinheiro. É verdade. As pessoas postam fotos. Gente, é uma idolatria tão grande ao dinheiro. Será que ninguém está percebendo? Verdade. Será que ninguém está percebendo, irmãos? Que existe um culto ao corpo ali. Verdade. Uma idolatria ao corpo perfeito. Será que ninguém está percebendo que isso é idolatria? Igreja, não ceda à idolatria. Não se curve à idolatria mundana. Verdade. Amém. Glória a Segunda observação ou lição que nós podemos extrair dessa passagem é que ainda hoje a estratégia de Satanás é levar o povo a pecar. Verdade. Deus. O diabo quer destruir sua vida. E a fórmula dele é simples. Para destruir sua vida, ele, a única coisa que vai fazer é levar você a pecar. Verdade. Desse jeito. Cadê os crentes? Glória a Deus. Amém. Se você pecar, meu irmão, você vai cair no oposto da graça. Você sabe o que é o oposto da graça? Desgraça. Como é? Desgraça. Desgraça. Cadê os crentes? Amém. Jesus disse assim: arrependa-se. O Senhor Jesus só manda se arrepender quem está em pecado. Verdade. Mas tem uma palavra de advertência aqui muito séria. Porque Jesus disse que ele vai usar a espada se você não se arrepender. Verdade. Jesus, quando estava falando com a igreja de Pérgamo, sabia que a igreja vivia no contexto do Império Romano. O Império Romano governava assim. Era tudo através da ameaça da espada. No Império Romano era assim: se você não servir ao Império Romano, você perde sua cabeça pela espada. Aí Jesus vem e diz: não, o Senhor da espada sou eu. Eu é que tenho a espada de poder. Glória a Deus. Eu que sou o Senhor que governa através da espada. Aleluia. Quem quiser me servir, a espada está a seu favor. Quem vier a viver em pecado, eu vou pelejar contra você com a minha espada. A espada da justiça. Amém. Terceiro, não se acomode. Vocês perceberam, irmãos, que só uma parte da igreja de Pérgamo é que estava em pecado? Perceberam? Não era toda a igreja, porque no início a igreja é elogiada. Depois ele diz: eu tenho contra alguns que aí estão. Verdade. Não era toda a igreja que estava em pecado. Eu pergunto: então por que Jesus disse que toda a igreja precisava se arrepender? Se não era toda a igreja que estava em pecado, você sabia, meu irmão, que não é só os seus pecados que você comete, que você sabe que comete, que Deus vê como pecado? Amém. Quando você é conivente com o pecado, Verdade. Deus considera que você também pecou. É verdade. Existe uma ideia aqui no Nordeste que é assim: não vou dizer para o meu irmão que mentir é pecado, não, para ele não ficar com raiva de mim. Quando você faz isso, você peca. É. Porque você está sendo conivente com o pecado. Desse jeito. O que Jesus está falando para essa igreja é porque aquela igreja sabia que tinha gente lá ensinando doutrina falsa, mas ao invés de corrigir esses falsos líderes, eles ficaram permitindo. Verdade. Jesus disse para toda a igreja: se arrependa. Toda a igreja se arrependa. Amém. Glória a Deus. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Aleluia. Se você quer ser crente para nunca ser corrigido, é melhor você ir para outra igreja. Verdade. É melhor você ir para outra igreja, porque lá você vai ficar confortável até a vinda de Jesus. Quando Jesus vier aqui pelejar contra você, você vai sair do conforto. Aí acabou com Agora, se você quiser ficar num lugar desconfortável, em que você é desafiado a ser santo, aqui é um bom lugar para você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você quer ser santo e morar no céu, viver eternamente com Jesus? Você vai ser desafiado a ser corrigido. Amém. Você vai ser dito para você quando você errar, quando você mentir, que você está errado. Aqui, ó, lá tá ferido. Aqui a gente trata a ferida, mas a gente trata a ferida com mertiolate. Amém. Aleluia. E em último lugar, ele diz
que o que perseverar até o fim, né? O vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Aleluia. O que significa isso? Jesus está dizendo, aquele que não se deixar contaminar, Amém. aquele que não se assentar na roda dos escarnecedores, aquele que não participa do pão do mundo, esse vai receber o maná que está escondido. O pão de Deus é o maná. Esse maná é o próprio Cristo Jesus, irmãos. Não desista, meu irmão, minha irmã, de ser santo. Não desista de ser fiel a Deus, como fez alguns da igreja de Pérgamo. Não desista, compre a briga, fica firme, porque quando Jesus voltar, você receberá a coroa da justiça. Você receberá o maná escondido. Você receberá uma pedrinha com um novo nome. Aleluia. Louvado seja Deus. Sirva a Jesus na verdade e não se venda aos ídolos do mundo nem ao pecado. Vamos ficar em pé, então.